Boa noite a todos. Quero cumprimentar todo o público presente na noite de hoje, também aqueles que nos assistem pela TV Câmara, pelas redes sociais da Câmara Municipal de Valinhos. Cumprimento todas as autoridades aqui nomeadas pela Verônica, nossa cerimonialista, nessa noite de hoje. Uma noite muito especial para a Câmara Municipal, uma noite muito especial para o Poder Legislativo, para o Poder Executivo, para a academia, para toda a sociedade valiense, que de maneira inédita está hoje aqui reunidos com um só objetivo. Quero aqui dizer da minha imensa satisfação que tenho na noite de hoje e a honra de poder iniciar esse Fórum Valinhos 2030, uma iniciativa da Câmara Municipal com o objetivo de propor, ao longo dos próximos meses, um amplo debate com a comunidade valiense em torno da cidade que nós queremos para o futuro, pensando, inclusive, nas futuras gerações e na equalização de muitos problemas que vivemos no momento hoje. Quero convidar a sociedade para que possamos, em unidade, seja os representantes dos órgãos de classe, os líderes das entidades, presidente das associações, as autoridades eclesiásticas, enfim, toda a sociedade, para que nós possamos nos unirmos e juntos buscarmos a solução para os problemas da nossa cidade, para que em conjunto possamos encontrar, trazer ideias, sugestões e encontrar ações que possam ser deliberadas para que no futuro nós não enfrentemos problemas que hoje já faz parte do nosso cotidiano. O fórum é esse espaço, que é ouvir cada um de vocês, que é abrir para cada um de vocês participar, dialogar, porque é assim que eu entendo. O diálogo é o melhor caminho para identificar os anseios do povo, os anseios da comunidade, os anseios daquele que enfrenta o problema, vereadores, diretamente, seja por problema de mobilidade urbana, seja no transporte público, seja com questões hídricas, sejam com questões de segurança, saúde, educação, sejam quais forem. É o povo que tem esse termômetro e sabe dos problemas enfrentados no dia a dia. A linha mestra para o nosso fórum que estamos organizando serão os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que fazem parte da Agenda 2030, criado pela ONU. Valinhos hoje ocupa a oitava posição, o oitavo lugar no ranking do programa Cidades Sustentáveis, que monitora os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Em 800 cidades no Brasil, nós estamos em oitavo lugar, que isso é motivo de alegria, motivo de muito orgulho para a nossa cidade, pois sabemos que, bem classificado nacionalmente, mas também sabemos e entendemos os problemas que temos no dia a dia em nossa cidade. E, com isso, aumenta mais ainda a nossa responsabilidade, pois precisamos avançar cada vez mais. O Fórum Valinhos 2030 uniu de maneira inédita o poder público aqui constituído, em conjunto com a academia, para pensar na cidade que queremos para o futuro. Hoje, nós vamos tratar da temática Desafio e Sustentabilidade Urbana. Para abrir essa noite memorável, estamos contando com a presença do ilustríssimo professor Ernesto Paulela e também do engenheiro sanitarista Alexandre Gonçalves, especialistas do tema e que contribuirá com a nossa cidade, com a discussão de maneira macro, mas também trazendo uma realidade e ideias para o nosso município. Agradeço desde já, professor, a presença do senhor, agradeço por nos ajudar, por contribuir com a nossa cidade. Quero também, de maneira especial, agradecer a presença do professor Roberto Donato, ele que representa, nesse momento, a reitoria da Unicamp, importante academia, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, e dizer ao senhor que me sinto honrado em poder abrir o diálogo com a academia, com a universidade, na realização de um objetivo que eu acredito ser muito nobre, e agradeço por abrir as portas da Unicamp para nós. Pensar a cidade não é fácil, mas é uma função que apenas devemos, não, que é uma função que não deve ser apenas de quem ocupa cargos, seja no legislativo, seja no executivo. Pensar a cidade, ao contrário, deve ser uma função de todos nós,
que vivemos o dia a dia da nossa cidade e que devemos sim discutir qual a cidade que queremos. Se é esse modelo que está aí ou se devemos fazer ações para melhorar em muitas situações que hoje já estão ultrapassados ou que nós já enfrentamos problemas, né, vereadores, de cidade grande, quando nós temos reflexos de problemas de cidade grande, seja na educação, seja no trânsito, seja na questão hídrica, na questão de mobilidade, transporte público. Por isso, pensar a cidade é um compromisso de todos nós e devemos pensar em unidade, e esse é o objetivo do fórum. Também quero aqui agradecer à Faculdade Anhanguera de Valinhos, aqui representada pelo nosso coordenador, professor Eric, por essa parceria também e essa iniciativa, abrindo as portas para, inclusive, realizações de palestras e painéis do fórum em suas instalações, também convocando os seus alunos e os seus professores a participar dos debates no Fórum Valinhos 2030. O estreitamento das relações entre a academia, entre a Câmara, e é algo inédito na cidade de Valinhos, e algo importantíssimo para que nós possamos caminhar para o futuro, não só com os debates, mas delineando políticas públicas em cima daquilo que foi diagnosticado, em cima daquilo que foi traçado, com as ideias, com as críticas e com as sugestões daqueles que estarão e estão participando desse importante fórum. Quero agradecer à senhora prefeita municipal, senhora capitã Lucimara e os demais representantes do Poder Executivo. Em seu nome, prefeita Lucimara, agradeço aqui a presença de todos aqueles que compõem o Poder Executivo Municipal, em conjunto aí e de maneira especial aos senhores secretários que estão à frente das pastas e que têm desafios para enfrentar, pensando em nossa cidade e para o bem da nossa população. Agradeço a cada um dos 16 vereadores dessa casa, que ao longo desses últimos meses demonstraram e sempre tiveram nos apoiando na realização desse importante fórum. Agradecimento especial a toda a equipe dos servidores da Câmara Municipal de Valinhos, sob a liderança do nosso diretor da Escola do Legislativo, Ronaldo Busato, que em seu nome deixa um abraço carinhoso a todos os colaboradores dessa casa, da Câmara Municipal, que não tem medido esforço para que o sonho do fórum possa se tornar uma realidade. Em nome do Ronaldo, quero agradecer a todos os colaboradores dessa casa. Esse é um momento ímpar para a Câmara, mas também para a cidade de Valinhos. Eu desejo que, ao final do fórum, com a elaboração da Carta Valinhos 2030, nós encontremos o norte para a efetivação de políticas públicas para uma cidade mais justa, mais sustentável, criativa, inovadora e, principalmente, que pense na qualidade de vida do seu povo. E quero convidar e convocar a todos vocês que hoje nos assistem pela TV Câmara, pelas redes sociais e também aqueles que estão presentes, para que nós possamos, em unidade, a partir desse mês de julho, a partir dessa abertura do fórum até o mês de novembro, para que nós possamos discutir muitos dos problemas e muitos dos assuntos que nós enfrentamos no dia a dia da nossa cidade. Em unidade, de maneira coletiva, nós poderemos ter muitas ideias, muitas sugestões e buscar, através da Carta Valinhos, delinear um plano para que nós possamos aí servir para os administradores presentes e futuros, pensando numa cidade melhor para o nosso povo. Esse é o objetivo do fórum. Eu desejo um ótimo trabalho a todos vocês e a todos que participarão do fórum. Meu muito obrigado e bom trabalho a todos. Passo a palavra para a excelentíssima prefeita Lucimara Godoy. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigada, pelo convite, o nosso excelentíssimo presidente, vereador Franklin, muito obrigada pelo convite. E parabenizo já de antemão pelo evento e pela iniciativa. A gente salienta que o debate é sempre muito importante, e um fórum como esse só agrega para a administração, independente em que momento. Então, é muito importante. Gostaria, na pessoa do senhor, cumprimentar o vereador Mair, vereador André Amaral e vereador Tunico. Gostaria de cumprimentar o professor Ernesto Dimas Paulela,
coordenador do curso de especialização em gestão pública da PUC Unicamp e secretário municipal de serviços públicos em Campinas. Gostaria de cumprimentar o engenheiro e sanitarista Alexandre Gonçalves, especialista em áreas contaminadas pela Unicamp e diretor do Departamento de Limpeza Urbana da Prefeitura Municipal de Campinas. Na pessoa de quem cumprimento todas as autoridades e todos os representantes de todos os segmentos aqui presentes. Gostaria de cumprimentar o secretário Eduardo Galasso, nosso secretário de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos, acumulando 2 secretarias. Em nome de quem saúdo todas as demais autoridades e todos os membros do Executivo aqui presentes e todos os que nos assistem pela internet. Lembrando, saliento mais uma vez a importância citada, inclusive, pelo nosso presidente, de pensarmos juntos a cidade. Quando a gente pensa juntos, sem dúvida, nós chegamos a melhores conclusões e a gente consegue chegar muito mais próximo da verdade real e do que nós queremos para a nossa cidade. E aí vem a pergunta, qual Valinhos queremos para 2030? Antes de pensarmos sobre a resposta a essa pergunta, gostaria de falar sobre a Agenda 2030. Em 2015, a Assembleia Geral da ONU traçou 17 metas globais, que têm por objetivo transformar o mundo em um lugar melhor. Então, até quando? Até 2030. São 17 objetivos que se desdobram em 169 metas. E esses objetivos e essas metas são transversais. Eles passam por várias pautas e vários assuntos dentro de todas as gestões, estadual, federal e municipal. Só exemplificando as 17, erradicação da pobreza, fome zero na agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, que Valinhos já provou, inclusive nas últimas eleições, estar muito amadurecida nesse sentido. Energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico. São várias outras metas, né? São vários outros objetivos. E cada um deles, nós, do Executivo, já temos o Tribunal de Contas que nos fiscaliza e que pauta para que nós possamos cumprir e atingir essas metas até 2030. Estamos trabalhando há 18 meses na gestão municipal e muito já foi feito. Então, nós temos hoje a felicidade, né, de poder dar a notícia, noticiamos aí no final da semana passada, que estamos em primeiro lugar nos indicadores sociais entre as cidades, mais de 5.000 municípios da federação, entre as cidades de 50 a 200 mil habitantes, nos indicadores sociais. Isso é resultado de um trabalho conjunto do Executivo, a sociedade como um todo, o Legislativo. Importante salientar que os objetivos e as metas são globais. Para que possamos atingi-las, cada país, estado e cidade devem fazer a sua parte. Aí voltamos à pergunta inicial. Que Valinhos queremos para 2030? E a resposta, sem dúvida, passa pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que, sem dúvida, serão muito explanados nesse fórum. E toda a nossa equipe do Executivo estará à disposição para vir e explanar todas as ações do Executivo que já são feitas e todas as que estão planejadas para serem feitas, sempre pensando em agregar novas ideias e novas propostas. Mas o que queremos realmente saber é como atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para isso, nós voltamos às ações que passam não só pelo poder público, mas por cada um de nós. Por quê? É da conduta dos indivíduos que depende o destino das organizações. É da conduta do indivíduo que depende o destino da organização. Qualquer que seja ela. Seja a família, seja o legislativo, o executivo ou o mundo corporativo. Mas falaremos em termos práticos. Pautamos uma estrutura de plano de governo e de ações de governo nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Ainda que essas duas palavras, por vezes, aparentemente, são incongruentes na mesma frase, elas não são. Porque quando temos um planejamento na nossa cidade, pautado por um plano diretor responsável, podemos acolher pessoas e preservar o meio ambiente. Podemos ter abundância de recursos e ainda assim possuirmos a consciência coletiva de fazer o uso deles com responsabilidade. Porque teremos investimentos através de parcerias que nos trazem as soluções para o amanhã,
sem que tenhamos dívidas para o próximo século. Porque quando temos governantes responsáveis e pessoas conscientes, e quando cada um faz a sua parte, conseguimos avançar em desenvolvimento sustentável para toda a sociedade. Que Valinhos eu quero para 2030? A Valinhos que alcance os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas uma cidade onde possamos ajudar mais do que sermos ajudados. Onde as pessoas vivam em paz e fraternidade. Uma cidade feliz e uma cidade completa. Muito obrigada. Convido a fazer uso da palavra o professor Roberto Donato, representando a reitoria da Unicamp. Muito boa noite a todos e todas. Queria começar cumprimentando o excelentíssimo vereador Franklin Duarte de Lima. Muito obrigado pelo convite, pelo honroso convite. A excelentíssima prefeita Lucimara Godoy, a quem agradeço a receptividade. O doutor Fabrício Camargo Simone, presidente da OAB. Ilustríssimo senhor Eduardo Galasso, secretário municipal de desenvolvimento urbano. Cumprimento também o professor Ernesto Paulela, meu colega da PUC de Campinas. Eu fui professor da PUC de Campinas antes de ingressar na Unicamp, então é um prazer e uma honra muito grande poder assisti-lo novamente aqui na cidade de Valinhos. Cumprimento também o engenheiro sanitarista Alexandre Gonçalves. Muito obrigado pela honra de poder assisti-lo. Os vereadores André Amaral, Edinho Garcia, Henrique Conte, Cris Briani, Mair, Fábio Damasceno. Muito boa noite, obrigado pela receptividade nesta casa. Eu queria agradecer o convite à interlocução feita pela Câmara Municipal de Valinhos com relação à participação da Unicamp nessa parceria. E por último, eu queria deixar um registro aqui de cumprimento ao Luiz Vieira, que é vereador da cidade de Vinhedo e que é meu aluno no doutorado em Ambiente e Sociedade da Unicamp. É um prazer tê-lo aqui também. Estou muito agradecido pela participação, pelo companheirismo, antes de tudo. A Unicamp, ela tem um longo histórico de atuação do ponto de vista do ensino, da pesquisa e da extensão com relação às atividades ambientais. Ela é uma das pioneiras no Brasil de constituição de programas de pós-graduação na área de pesquisa ambiental. Ela tem se destacado nos rankings relacionados à sustentabilidade dentro dos ambientes acadêmicos, e ela vem desenvolvendo, principalmente nas últimas duas gestões, um interesse e uma prioridade especial com relação às questões de sustentabilidade. Essa perspectiva de sustentabilidade ela tem se realizado de uma perspectiva através do HITS, o Hub Internacional para Desenvolvimento Sustentável, que pretende integrar a Unicamp com o entorno da cidade de Campinas, inclusive com a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, e também através do observatório, do recém-lançado Observatório de Sustentabilidade da Unicamp, que é uma tentativa de congregar as pesquisas e as atividades que são realizadas dentro da universidade e oferecer uma articulação, um diálogo e uma construção conjunta com as cidades da região metropolitana de Campinas. Então, nesse sentido, a parceria e a participação da cidade de Valinhos, da Câmara Municipal, da Prefeitura,
na construção dessa parceria é para nós muito bem-vinda e motivo de orgulho. Então, eu gostaria de agradecer demais a participação e o convite, e queria dizer que, em nome do professor Tom Zé e da professora Maria Luísa, que são os reitores da Unicamp, a universidade está de portas abertas para que nós estabeleçamos parcerias com o objetivo de construção dos desafios de sustentabilidade. Muito obrigado. Passo a palavra para o Dr. Fabrício Camargo Simone, da OAB Valinhos. Boa noite a todos. Que prazer ver essa casa cheia. Dada ao grande número de autoridades dessa noite histórica, eu vou tomar a liberdade de fazer um cumprimento a todos presentes, na pessoa do nosso presidente dessa Câmara, o Franklin, a quem parabenizo pela realização desse evento. E eu não quero estender muito as minhas palavras, a minha fala, mas eu gostaria de registrar que certamente nós estamos num marco histórico na noite de hoje, na noite do nosso município, né, um marco do nosso município. Eu digo isso porque eu não tenho dúvidas que a partir de hoje o professor Ernesto, nosso engenheiro Alexandre, a quem registro aqui meus mais sinceros cumprimentos, nos darão nortes e reflexões para que a gente leve Valinhos a ser um ambiente melhor, mais desenvolvido, e a quem eu agradeço, então, os brilhantes ensinamentos que vão ser proferidos nessa noite. Eu aproveito, então, a oportunidade, antes de ouvirmos esses nobres colegas, para apelar para a sociedade civil, não só aqui que está presente, mas que nos assiste, e aqueles que nós consigamos levar a nossa fala. O meu apelo é que nós saiamos dessa noite conscientes dos nossos deveres individuais, para que a gente possa auxiliar Valinhos a alcançar os melhores índices de desenvolvimento. Afinal, cada um de nós temos deveres a ser cumpridos para que essas ODS sejam de fato alcançadas pelo nosso município. Então, sem mais, e ansioso pelas palavras que vão ser proferidas, eu desejo a todos uma ótima noite e um ótimo evento. Muito obrigado. Convido a fazer uso da palavra o vereador André Amaral. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o senhor presidente Franklin, no seu nome, todas as autoridades também que já foram nomeadas aqui nessa noite, né? Líderes da sociedade civil, os colegas vereadores, os palestrantes, e dizer, senhor presidente, que é um grande mérito, né, da sua presidência a realização desse fórum, né? Porque nós estamos muitas vezes acostumados a pensar a política a cada 2 anos ou a cada 4 anos, né? E quando a Organização das Nações Unidas ela propõe uma agenda de desenvolvimento sustentável para 2030, de algum modo a unidade dos países, das lideranças das nações, estão apontando que não há sustentabilidade em projetos de curto prazo. Nós podemos até resolver problemas mais emergenciais, mas se nós queremos sustentabilidade de fato, nós precisamos olhar para frente, olhar para longe. E eu penso que essa casa, com 17 vereadores, cada vereador tem a sua assessoria, tem o contato com as entidades da sociedade civil, o dever dessa casa, além de ver a ordem do dia, né, que trata dos assuntos recorrentes, é também promover debates com a sociedade civil, chamar o povo para a casa do povo, chamar as pessoas especialistas, chamar a academia, que está aqui bem representada, para que nós possamos, de fato, discutir se, diante dos desafios que são apresentados a nós,
nós estamos confortáveis ou se queremos avançar, né, para uma determinada direção. Eu acredito que não existe solução para o nosso país, para a nossa cidade, construída por um salvador da pátria. Não vai ter salvador da pátria, né? E muitas vezes a própria sociedade, que a maior parte não está aqui representada, ela espera, né, de alguns que façam por todos, né? Mas não existe solução duradoura e sustentável desse modo. Se nós queremos, de fato, pensar uma Valinhos sustentável para 2030, e eu diria até mais, né, aqui, um caminho até 2030, mas que possa prover sustentabilidade no médio e longo prazo, para as próximas gerações, nós devemos, de fato, nos debruçar com seriedade a respeito dos nossos próprios dons e das nossas próprias limitações, olhando para os outros que completam aquilo que nós temos de limitação, né, as outras potencialidades das outras instituições, para que nós possamos juntos, em diálogo, pessoas, instituições, em diálogo, unidos, construir as soluções que nós queremos, né? Isso não é um processo fácil. O processo do diálogo, ele parte do pressuposto da diferença das perspectivas, das diferentes visões, mas esta é a casa do consenso. Se por um lado essa casa é a casa da pluralidade das ideias, é também a casa onde se busca os consensos. E que nós tenhamos, eu desejo, senhor presidente, que sob a sua presidência, a coordenação deste fórum, ela tenha de fato um resultado muito palpável e consensuado de todos aqueles que participam, para que nós possamos, ao final do ano, de fato, escrever essa carta por Valinhos para 2030, e que ali esteja presente um pouquinho de cada um pouquinho de cada entidade, para que nós possamos... Tenho conversado muito com o senhor presidente. Semana passada eu estive num evento em São Paulo, com a Federação Internacional para Desenvolvimento das Famílias, uma associação que tem status consultivo no Conselho Econômico e Social da ONU, e que tem desenvolvido, congrega mais de 200 associações, e que tem desenvolvido, para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável também, políticas públicas para criar cidades inclusivas, para que nós tenhamos famílias sustentáveis. Porque, no fundo, é isso. Quando nós pensamos em desenvolvimento sustentáveis, nós queremos que as famílias estejam felizes, que cada pessoa possa ser realizada na sua potencialidade, possa empreender, possa, de fato, se desenvolver também plenamente naquilo que ela pensa. Então, parabéns ao senhor presidente, parabéns a todos aqueles que nessa noite irão abrilhantar a todos nós com importantes ensinamentos, e que nós possamos, assim, com a casa cheia, estarmos unidos não só hoje, mas até o final desse fórum, para garantir, de fato, minimamente, um consenso da Valinhos que nós queremos para 2030. Obrigado. Passo a palavra para a vereadora Cris Briani. Boa noite, eu quero brevemente cumprimentar todos os presentes, autoridades, público, casa cheia. Não esperava estar falando aqui essa noite, e eu quero dar as boas-vindas ao representante da Unicamp. Eu sou uma egressa da Unicamp, então eu fico muito feliz dessa parceria. Eu entendo que nós estamos, eu acredito que há mais de 20 anos, com esse aviso dos cientistas de que a gente está vivendo um mundo que, se continuar desse jeito, não tem para onde ir. E a gente acabou de passar, quer dizer, a gente ainda está passando, né, pelo momento mais, acho que, terrível desse século, que foi essa pandemia. E foi quando a gente começou realmente a ouvir a ciência, que a gente começou a ver saída para ela. E eu entendo que a crise climática, ela se compara. Se a gente passar realmente a ouvir a ciência, que já vem alertando isso há mais de 20 anos, a gente realmente consegue criar um outro mundo, um mundo sustentável, um mundo onde os recursos naturais sejam preservados, onde o consumo seja de alimento, né, e de cultura.
Então é isso que eu queria deixar aqui de mensagem. Boas-vindas a esse fórum, que ainda vai ter até novembro, né? E a gente sai daqui realmente, e como eu falei na primeira vez que eu subi aqui nessa tribuna, aproveitando que a gente está discutindo o plano diretor também, para os próximos 10 anos. Então, isso tudo se casa. Parabéns pela iniciativa, Franklin, e bom fórum a todos. Passo a palavra para o vereador Henrique Conte. Bom, primeiro eu quero pedir licença ao presidente para falar do meu assento aqui, justamente para não ocupar muito tempo dos palestrantes e dos debates ao final. E só rapidamente parabenizar a nossa presidência, né, porque eu organizei o Fórum em Defesa do Ribeirão Pinheiros no ano de 2003, né, mas pela primeira vez que parte da presidência da Câmara Municipal a organização de um fórum de debates, né, e lembrando que as políticas públicas, a gente tem que aprender que elas têm que ser construídas com o debate da sociedade, né? Não pode vir de cima para baixo, né? Esse debate aqui com a comunidade, que está bem representada aqui, né? Além de todas as lideranças já nomeadas, representantes de bairro que eu estou vendo aqui. Então, isso daí é extremamente importante. Quero parabenizar também e agradecer a presença da prefeita municipal, porque eu também vi muitos eventos aqui nessa Câmara, organizados, né, pela presidência, por vereadores, mas nunca vi a presença do prefeito municipal. Então, quero agradecer muito a presença da prefeita aqui, né, e a sua equipe aqui, diversos membros da equipe que estão presentes, né, o secretário Galasso, que agora, como disse a Cris Briani, nos debates aqui do plano diretor, tem se preocupado com a questão da participação da comunidade, bem diferente dos governos anteriores, né. Então, eu parabenizo e acho que é muito importante, né, essa união aí da Prefeitura Municipal, com a Câmara Municipal, agora com a Unicamp aqui, que a gente tem o privilégio de ter uma universidade ao nosso lado, né, desse porte, né, e que tudo isso seja feito para a construção realmente dessas políticas públicas para a nossa comunidade aí, para o futuro, né. Obrigado. Passo a palavra para o vereador Mair. Boa noite a todos. Vou falar do meu assento também para ganhar tempo, presidente. Cumprimentar o presidente Franklin, a nossa prefeita Lucimara, presidente da OAB Fabrício, professor Roberto Donato, Eduardo Galasso, os vereadores Henrique Conte, a Cris, o André Amaral, o Nico, o vice-prefeito Rocco, os colegas vereadores de Vinhedo, em nome do Mário Masteghini, presidente da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, o Hélio também da Associação, Maria Amélia, cumprimentar todo o público presente. O engenheiro tem mais um olhar técnico sempre para tudo isso, né? Esse fórum aqui de Valinhos para 2030 é uma oportunidade da gente discutir o futuro de Valinhos, né? O que nós queremos para o futuro de Valinhos? Fazer uma grande reflexão, né? O que nós queremos para o futuro de 2030, nós temos que começar agora, planejar, discutir, implementar ações para que o futuro seja bom para Valinhos, né? Estamos no curso aí com uma nova proposta de um plano diretor com atraso aí de quase 15 anos ou mais de 15 anos, né? Ele vai nortear aí os rumos que vamos seguir para os próximos 10 anos. Precisamos de novas ações para que a nossa cidade de Valinhos se torne competitiva na região metropolitana de Campinas, porque há uma competição entre as cidades para trazer empresas, para trazer negócios. Então, é muito importante esse plano diretor para nortear tudo isso, né? Também é importante olhar para frente, qual população Valinhos vai ter em 2030. Eu costumo dizer o seguinte, é do tamanho da água que ela tem. A questão hídrica na nossa região é muito complexa. O estresse hídrico é grande, já se fala na seca, estamos vivendo, então há que se planejar muito, né? Valinhos, a gente sabe que está buscando mais água do rio Atibaia, precisamos preservar os mananciais internos, que o rio Atibaia, ele
é muito importante, é essencial. Campinas, por exemplo, 95% da água é do Rio Atibaia. Valinhos é uns 55, 60%. As reservas internas são um pulmão para nós. Se acontecer qualquer coisa mais grave com o Rio Atibaia, nós temos essa condição também. Eu vejo que nós temos que preservar também a área rural. O sistema viário nosso já está esgotado. Valinhos tem quase um veículo por habitante. Aqui tem 130 mil habitantes. Então, é algo que tem que se planejar muito na questão do sistema viário. A educação, precisamos recuperar o tempo perdido da pandemia. A saúde, a população precisa ter acesso à saúde de qualidade. A questão do lixo, políticas públicas dos resíduos sólidos, precisamos implantar. Políticas públicas de igualdade racial e também para as minorias. A segurança, precisamos de iluminação na cidade, que já está sendo feita com LED, e também mais câmeras de monitoramento, eu acho que é muito importante. E tantas outras áreas. Eu vejo que o principal foco das cidades deve ser o social. Sem dúvida nenhuma, o futuro é pensar sempre no ser humano. Nós vivemos numa das regiões mais ricas do país. Valinhos, a região metropolitana de Campinas, até brinco, Vinhedo é o nosso primo rico, Louveira é o nosso primo rico. Então, nós políticos, nós temos obrigação de fazer políticas públicas para dar qualidade de vida para nossas cidades, porque tem recurso aqui, diferente da maior parte do país. Então, essa obrigação nós temos sem dúvida nenhuma. E, por fim, parabenizar você, Franklin. Até outro dia eu brinquei com você. Falei, Franklin, será que vai ter gente lá numa quinta-feira à noite? Você brincou comigo, falou, Mair, vai ter sim, e um público qualificado. E hoje eu posso ver nessa plateia toda a nossa sociedade de Valinhos muito bem representada. Então, certamente, você atingiu o primeiro objetivo, que é trazer a população, trazer a sociedade para que discuta de forma democrática todos os assuntos. Eu espero que ao longo desse ano a gente possa abordar todos esses assuntos aqui, que vai servir tanto para nós, vereadores, como para o Executivo, Lucimar. Então, obrigado, parabéns, Frank. Você já é um vencedor hoje. Parabéns. Com a palavra, vereador Tunico. Som. Senhor presidente, peço permissão para falar do meu assento, quero ser breve, porque se torna muito repetitivo no assunto, né? Simplesmente quero cumprimentar a Vossa Excelência pela iniciativa desse fórum. Em nome do senhor, cumprimentos dos demais vereadores, Mair, Cris Biani, André Amaral, vereador Conte. Em nome da nossa prefeita municipal, cumprimento os demais membros da mesa e todos o executivo aqui presente. Cumprimento também o nosso vice-prefeito, o Major Rocco. Desejar boas-vindas aos palestrantes e que esse fórum, com a iniciativa da nossa Câmara Municipal, possa, após os debates e ideias, trazer o melhor possível para atender os anseios da nossa comunidade, em especial a comunidade valense, para o bem das novas gerações em todos os quesitos já aqui abordados, sejam eles na educação, na segurança, meio ambiente, saúde, sistema hídrico, mobilidade urbana e outros. Esta é a minha mensagem e que nós possamos tirar muito proveito desse fórum, principalmente para que possamos deixar um legado a mais para as novas gerações. Nós podemos dizer que nós não somos imortais, mas podemos deixar algum legado para as novas gerações que virão por aí. Muito obrigado. Daremos início às palestras de hoje, que tem como tema Desafios da Sustentabilidade Urbana. Para isso, vamos receber agora o professor Ernesto Dimas Paulela, ele que é coordenador do curso de especialização em gestão pública na PUC Campinas e também secretário municipal de serviços públicos em Campinas.
Boa noite. Quero cumprimentar o presidente Franklin, em nome dele, cumprimentar todos os vereadores, membros do Legislativo de Valinhos. Quero também, igualmente, cumprimentar a prefeita Lucimara e, em nome dela, cumprimentar todos os membros do Executivo Municipal de Valinhos. Cumprimentar ainda o professor Roberto Donato, da Unicamp, representando aqui a reitoria da Unicamp, que nos orgulha muito, sem sombra de dúvida. Bem, eu fui convidado pelo presidente Franklin a trocar conhecimentos com os senhores. Eu não vim aqui não vim como professor da academia. Eu vim como alguém que tem 45 anos de experiência no Executivo Municipal de Campinas e 37 anos como docente da PUC Campinas, onde eu atuo como professor na área de gestão pública e meio ambiente e na área de elaboração e análise de projetos. A vida, não só na academia, mas também no dia a dia, nos ensina muito. E a sabedoria do ser humano está no aprendizado. Se nós olharmos para apenas 50 anos atrás, que não é nada diante do tempo que o nosso planeta tem, nós vamos ver as transformações que ocorreram nesse período. Eu gostaria muito de falar aqui hoje, pretendo falar aqui hoje, sobre um problema que, na minha visão, como executivo municipal e como professor, é um dos maiores problemas da humanidade, que é resíduo, que é lixo. A sociedade, no século XX, fez as grandes descobertas tecnológicas, novos produtos, despertou o consumo nas pessoas, na sociedade, e viramos o século com um grande problema, chamado aquecimento global. O que é isso, afinal? Pesquisas sérias mostram que 90% da população no mundo não acredita nisso. Vejam, a ciência, como muito bem colocou aqui a vereadora que antecedeu, demonstra claramente e prova cientificamente que o problema existe e que se agrava a cada dia. E, portanto, caberá ao século XXI mudar tudo o que o século XX fez. Tornar o mundo sustentável. Afinal, o que é tornar o mundo sustentável? Existe uma fórmula para isso? Evidente que não. Como já ouvi aqui, inclusive hoje, a responsabilidade de cada indivíduo fará a diferença nesse processo. Eu vou pedir para... Muito bem. Próximo, por favor. O grande desafio
no planeta chama-se biodiversidade. Nós teremos que, a qualquer custo, manter a biodiversidade. Por quê? Porque o clima, ele é regulado pela biodiversidade. Por todos os fatores que compõem o ecossistema. E, nesse sentido, nós temos a questão do lixo, a questão do resíduo, como o fator preponderante que ataca a todos esses fatores ambientais. Porque a sociedade passou a consumir. E se esqueceu de destinar o pós-consumo. A Política Nacional de Meio Ambiente, de 2010, trouxe uma série de instrumentos para que possamos mudar essa situação. Entretanto, ela não trouxe os recursos para fazer isso. A nossa legislação ambiental, no tocante à Política Nacional de Resíduos, é certamente uma das mais completas no mundo. Eu andei pelo mundo estudando o assunto resíduo. E não vi em lugar nenhum nada mais completo do que a nossa lei. Mas por que que essas coisas não acontecem aqui, então? Na rapidez que nós precisamos que elas aconteçam. Simplesmente porque o recurso para fazer isso não veio com a lei. Veio apenas a obrigação de fazer. E os municípios, obviamente, ficam impedidos de fazer por conta de não ter esse recurso, que é muito caro. Um sistema de tratamento de resíduos sólidos, contemplando reciclagem, compostagem de resíduos orgânicos, produção de carvão do lixo, para uma cidade como Valinhos, por exemplo, tem um investimento da ordem de 300 milhões de reais. Onde é que Valinhos vai arrumar 300 milhões de reais para montar as suas usinas? Este é o primeiro desafio. Mas nós não estamos isolados. Se a sociedade se envolver nesse processo, tudo que eu falei agora muda. Muda na atitude de cada indivíduo em separar, selecionar o resíduo na sua casa. Pensar, inclusive, no aspecto socioeconômico dessa separação. Pensar que não enviar resíduo para aterro sanitário, reciclando esses materiais, portanto, num processo sustentável, vai melhorar a qualidade ambiental, evitar custos para destinar, porque nada é de graça, né? E com isso melhorar, então, todas as questões do ecossistema que envolvem o processo de sustentabilidade. Coloca o próximo, por favor. Vejam, nos últimos 50 anos, nós tivemos uma inversão populacional. Há 50 anos atrás, nós tínhamos 80% da população na área rural
e 20% na área urbana. Hoje inverteu. Nós temos 80% das pessoas morando nas cidades e só 20% morando na zona rural. Isso concentrou o consumo de água, por exemplo, a ponto da região metropolitana de Campinas, se tiver que receber uma nova empresa como a Ambev, que consome 2.000 litros de água por segundo, ela não tem capacidade de receber mais uma indústria dessa. Ela não teria licença ambiental para funcionar, porque não tem água para alimentar esse sistema. Existe hoje uma disputa de vários setores pelo uso da água. O ser humano, a indústria, a agricultura disputam o uso da água. E vale lembrar que não tem água nova, não existe água nova. A água que os romanos se banhavam há 2.000 anos atrás é a mesma água que fez a nossa comida hoje. Não existe água nova. E a água, por conta de todo esse processo desenfreado de desenvolvimento econômico, ela está sumindo da superfície. Por conta do desmatamento, das matas ciliares, do aproveitamento inadequado das várzeas, ela está desaparecendo. A ponto de que nós teremos que prospectar essa água para ter acesso a ela. Isso custa dinheiro, prospectar essa água. Um poço artesiano tem um custo significativo. Oi? Pois é. Lembrando que a nossa região não é servida pelo aquífero Guarani. Ele passa a 200 quilômetros daqui. E o resíduo, o lixo, é um dos fatores mais impactantes na questão ambiental. Por quê? Porque ele gera dois problemas. Quando vai para aterro sanitário, que no Brasil é o melhor sistema de tratamento de resíduos que nós temos. Quando ele vai para aterro, um aterro sanitário planejado, né? Ele vai gerar chorume, que é o processo líquido da decomposição do orgânico, e vai gerar gás metano, que é o pior dos gases para o problema do efeito estufa. O gás metano, ele abriu um chamado buraco na camada de ozônio do tamanho do estado de São Paulo. Para que todos entendam o que é uma camada de ozônio, é uma camada de gases, né? O gás ozônio que encapsula o planeta com o objetivo de filtrar os raios solares. E por esse buraco, que tem o tamanho do estado de São Paulo, esses raios penetram e criam, então, esse chamado efeito estufa, que muda o clima. Agora, qual é o problema de mudar o clima? O problema de mudar o clima é que tudo fica mais caro. Para a economia, inclusive. Chove quando não deveria chover, não chove quando deveria chover, significa irrigação, significa perda de lavouras, significa um custo maior para produzir. Nesse sentido, então, eu vejo e entendo que o grande desafio das cidades
será o de, no século XXI, mudar tudo que foi feito no século XX. E isso se chama sustentabilidade. Veja a questão do processo econômico. Vem uma empresa aí e começa a produzir um produto qualquer, de uso da população, ele bota esse produto no mercado, ganha por isso, pelo consumo, e depois, no pós-uso, esse produto vai criar uma série de problemas ambientais. Isso chama-se externalidades ambientais que o produto cria. Quem paga essa conta? Hoje é o poder público. Enquanto que quem deveria pagar essa conta é quem colocou esse produto no mercado e ganhou por isso. Que nível de cobrança nós temos do sistema econômico? O Alexandre é testemunha. Alguns anos atrás, nós fomos cobrar do Ministério Público uma ação contra uma série de empresas que produzem lâmpadas, embalagens e não recolhem esses produtos no pós-uso, que hoje, pelo artigo 33 da Lei 12.205, é obrigação do produtor. E ouvimos do Ministério Público o seguinte: tem lei que pega e lei que não pega. Foi uma das maiores decepções que eu tive na minha vida. Ouvir uma frase de quem deveria lutar pelo cumprimento da lei. Razões como essa precisam ser erradicadas da sociedade e fazer cumprir a lei. Como eu disse, a nossa legislação é perfeita. Ela só não dá os resultados que precisa porque a cobrança é ruim. E cabe a quem cobrar. Não é uma função só do legislativo, do executivo. É de cada cidadão. Hoje, em sociedades muito avançadas, como Suécia, por exemplo, para dar um exemplo, o sujeito, quando vai comprar um produto qualquer, ele olha na embalagem para saber quem produziu, se ele tem um protocolo ético de recolher esse produto, senão ele não compra, simplesmente ele não consome. Isso muda tudo. O Alexandre estava comigo em 1994, nós estávamos na Itália, visitando usinas, e num domingo nós fomos passear no centro histórico de Roma, entrei numa loja de perfume, e quando a gente vai, hoje vai muito pouco, né? Mas quando a gente vai passear, vem as encomendas, me traz um perfume e tal, me traz não sei o quê, né? E quando eu entrei na loja, havia uma cliente discutindo com a vendedora e eu procurando entender o que estava acontecendo ali. A sorte que o italiano, como fala com as mãos, facilita muito o entendimento. Resumindo, a cliente comprou um perfume, a vendedora trouxe o perfume, ela tirou da embalagem, a embalagem era pelo menos 5 vezes maior que o perfume, e a cliente disse, eu vou levar o perfume. E aí a vendedora, você tem que levar a embalagem. Por quê? A embalagem tem que ser destinada e custa caro. Não é? Isso modificou na Europa o sistema de embalagens de produtos. Não é? A exigência, o cumprimento dessas ações.
Então, eu vejo e entendo que o nosso desafio, o desafio da sociedade, será o de criar mecanismos para manter a biodiversidade. Pode mudar lá para mim, por favor? Nós temos os chamados ecossistemas naturais. A Amazônia, por exemplo, corresponde a 48% de todo o território nacional. Quase metade do país. Só a Amazônia. A Mata Atlântica, que é uma faixa de 200 quilômetros em mar adentro, em todo o litoral brasileiro, representa 15% do território. O Pantanal, os Campos Sulinos, a Caatinga. Hoje a ciência mostra que o Cerrado e a Caatinga têm mais biodiversidade que a Mata Atlântica. Veja a riqueza disso. E a ciência vai mostrando para a gente como essas coisas podem evoluir e nos mostrar os caminhos que nós temos que seguir. Porém, volto a dizer, a atitude de cada cidadão é que vai fazer a diferença. Não é o legislativo, não é o executivo que farão as mudanças que a sociedade precisa. É a sociedade que tem força para fazer isso. E aí cabe ao legislativo, então, fazer a lei, a legislação para amparar esses anseios. E cabe ao executivo, então, fazer com que essa lei seja cumprida e passe a funcionar conforme entende a sociedade. O recurso hídrico hoje, ele tem uma interface muito próxima da questão do resíduo, do lixo. Porque a disposição inadequada do resíduo vai afetar, em primeiro lugar, o aquífero. Um aterro sanitário, vejam, muito bem trabalhado, projetado, e isso são dados da CETESB. Ele consegue atingir, poluir do seu centro um raio de 200 quilômetros. Nós temos em Paulínia o aterro Estre, que é um dos maiores aterros do estado de São Paulo. Então, achar que ele está a 50 quilômetros daqui e nós estamos longe do problema, esquece. O aterro lá, pelos meios de comunicação do aquífero, está afetando Valinhos e outras cidades num raio de até 200 quilômetros. Então, é assustador, né, quando a gente estuda os impactos do resíduo na questão do ecossistema urbano. A sustentabilidade urbana, hoje, é o nosso grande desafio. Ou seja, tudo que nós produzimos e consumimos precisa ter reaproveitamento. Essa é a receita. Porque, se não fizermos isso, dizem os maiores estudiosos do tema, poderemos não ter o século 22. Não haverá possibilidade de vida no planeta, se isso não for mudado. E não é alarmismo. Isso não é alarmismo. Isso é fato científico. Nesse sentido, cumprindo a nossa obrigação enquanto funcionário público,
nós desenvolvemos um projeto em Campinas de compostagem de lodo e material verde, galharias, material do Ceasa, poda de grama. E estamos deixando de levar para aterro sanitário 1/4 do lixo produzido na cidade de Campinas. Com uma série de vantagens. A primeira, esse material, através de uma compostagem aeróbica, se transforma num fertilizante orgânico. Nós acabamos de receber a certificação do Ministério da Agricultura para esse produto. Portanto, ele pode ser utilizado agora e pode ser, inclusive, comercializado. Além disso, nós temos um custo evitado. Nós estamos deixando de gastar com aterro R$1,5 milhão por mês. E com a venda desse produto estimado em 10 milhões por ano de fertilizante. Certificado pelo Ministério da Agricultura e atestado pelo Instituto Agronômico de Campinas, que já usa esse material nos experimentos de feijão, trigo, entre outros produtos, na estação experimental da Fazenda Santa Elisa. Por que esse produto é importante? Porque nós estamos deixando de enviar lixo para aterro, estamos tendo custo evitado, estamos colaborando com a agricultura, em especial nesse momento de guerra na Ucrânia. A tonelada de adubo NPK, antes da guerra, era R$ 1.500, hoje é R$ 6.000. Esse adubo, atestado pelo Instituto Agronômico e pelo Ministério da Agricultura, substitui integralmente o adubo químico. Então, são atitudes como essa, isoladamente, é que vai fazer a diferença na sustentabilidade urbana. Então, meus amigos, eu queria deixar aqui, para não alongar mais, deixar aqui para os senhores um apelo, que é a sustentabilidade urbana. Nós temos multiformas de fazer a sustentabilidade funcionar no meio urbano. Depende apenas das nossas atitudes. Não existe mágica. Não tem mágica. Tem trabalho. Para chegar nesse projeto que o Alexandre vai agora mostrar para vocês, nós tivemos que mover montanhas. Porque o sistema econômico não quer isso. Porque você vai mexer com quem investiu milhões num aterro sanitário. Você está tirando receita do aterro sanitário. Mas, felizmente, nós tivemos a sorte desse projeto nascer com o ex-prefeito Jonas Donizete e ser agora, então, totalmente abraçado pelo prefeito Dário Saad. São essas atitudes que farão diferença na vida dos ecossistemas ambientais. Vou passar para o Alexandre agora, que vai, então, mostrar o que é o projeto de compostagem. Enquanto o nosso palestrante se assenta ali,
Gostaríamos de salientar novamente que estamos aguardando as perguntas, as sugestões de vocês ali no púlpito. É só deixar sua pergunta que a gente vai tentar, da melhor maneira, responder a todos. Obrigada. Bom, falar depois de professor é dureza, mas vamos lá, né? Boa noite a todos. Cumprimentar o pessoal da mesa, agradecer o convite aí de estar falando desse projeto de Campinas. E difícil também falar de sustentabilidade, né? É uma palavra que está em alta, principalmente na mídia. Então, a sustentabilidade, a gente tem que contar a história dela, e ela não adianta ser só sustentável do ponto de vista ambiental, né? Ela tem que ter outros pilares aí de sustentação. Esse projeto, como o Ernesto falou, é um projeto que transforma resíduos em produto. Aí, vou dar uma de professor. Todo mundo lembra da lei de Lavoisier. Na natureza, tudo se transforma. E a gente está fazendo essa transformação. E toda transformação gera resíduos. A gente vai transformar esgoto, a gente utiliza a água, serve da água, transforma essa água em esgoto sanitário, a gente quer devolver esse esgoto sanitário, transformar esse esgoto sanitário em água limpa para ser devolvido ao curso d'água. E essa transformação acaba gerando lodo de esgoto, é uma coisa que os municípios começaram a ter esse tipo de problema, que antes, com exceção de Valinhos, né, porque Valinhos trata esgoto desde a época que eu estudava. Isso já faz 40 anos que eu sentava lá no banco da universidade, e Valinhos já tratava esgoto, né, Márcio Ribeiro. Então, essa vantagem aí, Valinhos já tem isso já há muito tempo, tratar esgoto, tá? E agora, no estado de São Paulo, começou a ser problema tratar esgoto. Por quê? Porque aparece o lodo, né? O lodo de esgoto que tem que ser destinado a aterros sanitários, e isso custa muito caro. Próxima, por favor. Só para contextualizar aí, Campinas gera por dia aproximadamente 1.500 toneladas de resíduos sólidos, tá? 1.250 só de resíduos sólidos domiciliares. Para a gente ter uma ordem de grandeza aí, é sempre importante falar, essa quantidade, esse volume de resíduos que Campinas gera, se ele não fosse destinado adequadamente, daria para encher um estádio de futebol em apenas 5 dias, para a gente ter uma ordem de grandeza. Tem outras categorias de resíduos, que está o resíduo de jardim, resíduo de frutas, verduras e legumes produzidos pelo SEASA, e o lodo de esgoto. Campinas gera 100 toneladas por dia de lodo de esgoto. Então, são esses resíduos que a gente vai falar, com exceção do resíduo domiciliar, que tem um destino final de aterro sanitário, Campinas, né? Próximo, por favor. Então, aí que começou a história, né? Que o Ernesto começou a contar. Existia 4 instituições com o mesmo problema. Qual? Levava resíduos sólidos para aterro, e isso custava muito caro. SEASA, a SANASA, que todo mundo conhece, que é a Companhia de Água e Esgoto lá de Campinas, a Secretaria de Serviços Públicos, que faz toda a manutenção da cidade, que também
produz resíduos, e o IAC, que entrou aí como parceiro, não como gerador de resíduos, mas como cedendo a área para implantar a usina de compostagem. Então, foi feito esse convênio, né, cada um tem a sua atribuição aí. A Sanasa adquiriu os equipamentos específicos de compostagem. A secretaria na qual eu trabalho, ela fez um contrato de prestação de serviço para uma empresa operar a planta. O IAC, como eu disse, cedeu a área, certificou o produto, e o SEASA vai fazer toda a parte de mercado, aí, de aplicar esse material, esse composto orgânico no mercado. Tipo, otimizar o frete. O chacareiro, enfim, vem com produto, vem com hortaliças e volta com composto. Então, para otimizar aí o frete. Próximo. Então, como eu falei, não dá para falar só em sustentabilidade ambiental. Então, esse projeto ele foi apoiado aí em 3 grandes pilares. O pilar jurídico, que ele atende à Política Nacional de Resíduos, a sustentabilidade ambiental, que, na verdade, a gente deixa de levar resíduos para o aterro, né, deixa de gerar metano, deixa de gerar chorume, e e transforma essa matéria orgânica em produto, para ser comercializado. E a sustentabilidade financeira, né, que é aí a principal, sem a financeira não dá para parar em pé o projeto, que a gente economiza, tem um custo evitado de aterro sanitário, e como se não bastasse, esse produto ele é vendido e também gera uma receita acessória aí à prefeitura. Então, cada pilar aí, um diagrama bem sucinto e objetivo aí da Política Nacional de Resíduos, né? O principal, aí tem os 3 pilares da Política Nacional: hierarquia de gestão. O que é a hierarquia de gestão? É tratar os resíduos antes de levar os resíduos para aterro sanitário. É o princípio aí da pirâmide invertida. Primeiro você tenta não gerar resíduo, reutiliza, recicla, trata, e o rejeito desse tratamento é que vai para aterro sanitário. Isso é o que estabelece a política nacional. As outras 2 engrenagens ali é a logística reversa, ou conhecido também como economia circular, tá? Que isso é específico, como o Ernesto colocou, do setor produtivo. É quem produz as embalagens que é o responsável por essa cadeia. E a responsabilidade compartilhada, que é de todos nós, né? Não é só do setor produtivo, não é só do setor público, que é o principal gestor aí na área de resíduos sólidos, mas é toda a sociedade. A responsabilidade tem que ser compartilhada, tem que ter comprometimento, enfim. Próximo, por favor. Então, esse segundo pilar, o pilar do aspecto ambiental, né, a gente deixa de lançar resíduos no aterro, deixa de gerar líquidos, de gerar gases que contaminam a atmosfera, o líquido que contamina o lençol freático, contamina as águas superficiais, e transforma esses resíduos em composto, que é aplicado e utilizado na agricultura. E o último pilar, mais um, por favor. O último pilar, o pilar financeiro. Né? A gente tem aí uma despesa evitada com o aterro sanitário na ordem de 14 milhões por ano, tá? Deixando de levar esse tipo de resíduo para aterro sanitário. Próximo, por favor.
Agora eu vou contar aí de uma forma bem simples. Eu sou engenheiro de operação mesmo, né? Eu gosto de implantar sistemas de tratamento de resíduos, montar equipe de trabalho, etc. Então, eu não sei se eu estou sendo muito objetivo, mas para contar a nossa experiência aí. Eu chamo de biotorta ou torta biológica, é a mistura de todos os resíduos que eu vou tratar. Então, a primeira foto ali é a poda de toda a manutenção de área verde da cidade, triturada, né? Uma madeira triturada, o galho, raiz e as folhas. Eu misturo com o lodo de esgoto, é a terceira foto, e aplico também nesse bolo, nessa torta, o calcário dolomítico, que ele tem a função, mais para frente ali eu vou explicar melhor, mas o calcário aplicado no lodo, ele tem a função de neutralizar ou minimizar, eliminar as bactérias patogênicas existentes no lodo de esgoto. Então, a minha biotorta ela é composta por ali, eu acho que 60% deu uma desconfigurada ali no... Bom, o verde é a madeira, a madeira triturada. O azul eu aplico água, porque a água acelera o processo de decomposição da matéria orgânica. A água principalmente quando o lodo não vem muito úmido, se ele vier muito seco, eu tenho que aplicar água. E a cor, que eu sou meio daltônico, é vinho ali, a vinho, né? O vinho é a categoria do lodo de esgoto, tá? E por fim ali, a fatia da pizza ali branca é o calcário dolomítico, que tem a função, como eu disse, de uma função bactericida mesmo, uma função de eliminar patogênicos. Só que quando eu aplico o lodo, a temperatura se eleva para matar os micro-organismos patogênicos e mata tudo. Mata o que eu quero e o que eu não quero. As bactérias anaeróbicas, que eu não quero, e as aeróbicas, que eu quero. Imediatamente eu aplico o cavaco de madeira, que ele forma cavernas dentro da massa orgânica, para aerar e dar condições das bactérias aeróbicas começar o processo de decomposição. Então, essa é a primeira etapa que eu faço a formulação dessa torta biológica. Essa torta, ela é transportada e aplicada em leiras de compostagem, né? Ela tem uma seção triangular, uma seção trapezoidal, tem base de 5 metros, uma altura aproximadamente de 2,5 metros. Próximo. E essa máquina amarela, ela é o revolvedor de leiras, ela aplica oxigênio nas leiras de compostagem. Então, as leiras são formadas pela biotorta, né? A biotorta é composta por cavaco de madeira, lodo de esgoto, calcário dolomítico e, eventualmente, água, para acelerar o processo de decomposição. E essa massa orgânica fica aí se decompondo de 45 a 60 dias. É uma coisa bem simples, tá? A natureza, eu costumo dizer que a natureza que faz, é só a gente dar um pouco de condições para a natureza fazer a decomposição da matéria orgânica e transformar esse resíduo, essa matéria orgânica, em composto orgânico. Então, tem alguns parâmetros ali que eu analiso no campo, né, que a gente acaba adquirindo uma prática, o tempo de residência ali de decomposição, de 45 a 90 dias,
A temperatura, ela começa com uma temperatura ambiente, se eleva no próprio processo de compostagem, a temperatura se eleva e acaba voltando é uma curva chapéu, né? Uma curva chapéu, ela acaba voltando às condições ambientais, da temperatura do meio ambiente. Quando isso ocorre, a gente conclui que a decomposição já está, do ponto de vista biológico, a massa já está estabilizada. Um outro parâmetro que eu monitoro em campo é a umidade, né? Ela começa úmida e acaba perdendo a umidade pelo próprio processo. A cor da massa orgânica, ela inicia marrom e depois fica escura, e quanto mais escura, mais decomposto está, mais pronto o material está para ir para o próximo processo, que seria o peneiramento. Granulometria, mas em especial eu gosto muito de ver os indicadores biológicos. A hora que a gente começa a ver pássaros pousar em cima da leira, o quero-quero, ele gosta de botar ovo ali em cima da leira, formiga, cogumelo nascendo, isso é um indicador que a matéria orgânica já foi estabilizada e a gente pode já ir para a quarta etapa, que seria o peneiramento desse material, né? Já é o composto e a gente vai peneirar. A parte mais fina é o produto final e o retido na peneira que tem uma granulometria um pouco maior, de 5 a 10 centímetros, é um material que volta para o processo, para o início do processo. Ele volta a ser misturado com o lodo lá no início. É um rejeito da peneira, é um rejeito ativo, do ponto de vista biológico, ele está bem ativo, então ele vai voltar para o início do processo para ajudar aí a decomposição. Então, esse material, ele pode ser tanto utilizado como recondicionador de solo ou fertilizante orgânico, né? Recondicionador de solo, ele, na verdade, ele devolve ao solo as propriedades iniciais que o solo perdeu, propriedades físicas, né? De erosão, essas coisas. Então, tipo textura, umidade, enfim. Esse recondicionador, esse material produzido, ele devolve ao solo essas condições, umidade principalmente. E ele tem algumas características aí. Ele tem um alto poder de reter água, isso é bom para a planta, né? Ele tem um CTC alto, que é uma capacidade de troca catiônica. As raízes, elas retêm mais os nutrientes, os micronutrientes existentes no solo. Então, esse material, esse composto, ele dá essa condição ao solo de reter mais os nutrientes. E aí você acaba minimizando sua despesa com composto químico, né? Com adubo químico. Você usa o adubo orgânico e acaba gastando menos com adubo químico. E isso reflete aí no aumento da produtividade da lavoura. Próximo. A aplicação disso nos parques públicos, nos viveiros municipais de reprodução de mudas, canteiros centrais de avenidas, taludes, etc. E o próprio IAC, Instituto Agronômico de Campinas, que é o maior, ele é o que mais usa esse material nosso, na lavoura deles lá, no trigo, feijão, cana-de-açúcar, enfim, milho, soja. Isso é o final do processo. Tem um filme aí institucional que eu acho que é interessante ver.
Tá vendo? Não. Não, mas acho que se não der certo, não tem problema. Não? Oi? Tá. Usina Verde. Realização: Prefeitura Municipal de Campinas. Gestão do prefeito Dário Saad e Governo do Estado. Parceria IAC, Ceasa, Sanasa. Recentemente foi inaugurada em nossa cidade a primeira usina de compostagem pública do país, responsável por reciclar 1/4 de todo o lixo gerado, sendo considerada uma das maiores ações de sustentabilidade prática e referência para os demais municípios. A usina ocupa uma área de 17 hectares da Fazenda Santa Elisa, cedida pelo IAC, onde também se localiza a sede da Secretaria de Serviços Públicos. A Usina Verde é responsável por processar matéria orgânica, transformando-as em um rico adubo. No processo, são coletadas galharias de extração de poda de árvore feitas pelo Departamento de Parques e Jardins, DPJ, sobras de frutas e verduras da Ceasa e o lodo resultante do tratamento de esgoto do sistema da Sanasa. Então é importante a gente salientar o grande mentor desse projeto, que foi o Ernesto Paulela. Então, falando dos processos, a primeira etapa é a etapa que a gente faz a mistura dos resíduos. Os resíduos provenientes do setor de manutenção de área verde da cidade é misturado com os resíduos de tratamento de esgoto da cidade, os lodos de esgoto, provenientes de estações de tratamento de esgoto. Com esse resíduo de poda, mais o lodo, a gente mistura também o FLV, que são as frutas, legumes e verduras provenientes do Ceasa. Essa mistura a gente chama de biotorta, ou torta biológica. Ela é disposta em leiras de compostagem, recebe o tratamento, a injeção de oxigênio. Os processos são via processos aeróbicos, ou seja, as bactérias utilizam oxigênio para sintetizar a matéria orgânica. E depois de 60 dias, eles são peneirados e, finalmente, a gente obtém o composto orgânico, que esse composto é comercializado e gerando receita para a Prefeitura de Campinas. Diariamente são recicladas 100 toneladas de resíduos, transformando-os em 30 toneladas de composto orgânico. O composto orgânico produzido é usado nas áreas verdes de Campinas, nas culturas e na produção de sementes do IAC. A produção excedente de adubo orgânico é avaliada e certificada pelo IAC, com selo de qualidade, para ser vendida a produtores agrícolas na Ceasa. A usina traz uma grande vantagem ecológica para o nosso município, pois reduz consideravelmente o envio de material orgânico ao aterro sanitário. E com menos material orgânico enviado aos aterros, a redução na geração de chorume e também redução de emissão do gás metano CH4, principais causadores do efeito estufa.
O IAC e a Prefeitura ainda trabalham para que, no futuro, outras categorias de adubos orgânicos sejam produzidas pela Usina Verde. Os pesquisadores do IAC destacaram que o adubo orgânico produzido já reduziu o uso de adubos químicos em 80% nas culturas em que são empregados, além de diminuir, e muito, os danos ao meio ambiente devido à redução de envio de resíduos para os aterros. Esse projeto gera uma economia de R$1 milhão por mês para a cidade e ainda fortalece as relações entre organizações que são cruciais para o desenvolvimento de Campinas. Por que essa usina é importante? Primeiro, para cumprir a lei, questão jurídica, a Lei 12.305, que obriga os municípios a tratarem os resíduos sólidos urbanos. Essa usina é uma forma de tratamento. E cumprindo a lei com um dos piores resíduos, que é o orgânico, que gera gás metano, que interfere na camada de ozônio, né? E a questão do churume gerado nos aterros. Tratando esses resíduos orgânicos, nós estamos contribuindo muito para com a questão ambiental. E terceiro, a questão econômica. Todo esse resíduo ia para aterro sanitário, onde nós pagávamos R$120 por tonelada para ser tratado. Não temos mais esse custo. Por quê? Porque ele é tratado na usina com um custo muito menor e ainda temos um produto que pode ser vendido como composto orgânico e é utilizado pela prefeitura hoje, fertilizando essa área verde, sem que haja necessidade de comprar adubo para a realização desse trabalho. Usina Verde é Campinas promovendo a sustentabilidade na prática. Obrigado. Convido o senhor secretário municipal Eduardo Galasso para nos mostrar um breve panorama atual da cidade de Valinhos. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a excelentíssima prefeita, a capitã Lucimara, em nome do qual cumprimento os gestores presentes e funcionários municipais, cumprimentar o presidente da Câmara, o vereador Franklin, os vereadores André Amaral, Mair, Tonico, Cris, os vereadores de Vinhedo, Luiz e Mazinho, obrigado pela presença, né? Falar depois de professores assim é complicado, né, prefeita? Deram uma aula aqui, dizer que nós somos conhecedores desse projeto e estamos desenvolvendo similar e vamos consultá-los lá em Campinas, junto com o Departamento de Agricultura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o secretário Rafael, que não está aqui presente, mas a gente conversou muito sobre o projeto e com certeza vamos querer implantar também aqui em Valinhos, ok? Queria agradecer também e cumprimentar o professor Ernesto, o engenheiro Alexandre, cumprimentar também o professor Roberto Donato, cumprimentar o doutor Fabrício Camargo Simone, cumprimentar aqui toda a população presente, que numa quinta-feira, depois de um trabalho árduo, veio aqui para aprender, se capacitar, se informar e conhecer um pouco da sua cidade. Acho isso muito importante, principalmente num período de discussão do plano diretor, né? E eu acho importante que a gente sempre discuta sustentabilidade e discuta a nossa cidade. Gostaria de fazer uma breve apresentação, né? Foi nos dada a missão de fazer uma apresentação de Valinhos, quais são os dados, e no tema de hoje, que é resíduos sólidos, mas também não poderia deixar de fazer um link com sustentabilidade, com a Agenda 2030 e com as ODS. Mas vamos falar sobre Valinhos, resíduos sólidos. Em Valinhos hoje, temos um total coletado de 3.000 toneladas por mês. A abrangência de 100% do município. A frequência da coleta é de 3 vezes por semana.
A destinação final dos resíduos são os aterros licenciados. Total coletado, coleta seletiva, 200 toneladas por mês. Abrangência, 100% do município. Frequência da coleta, 1 vez por semana. A destinação final é o Centro de Valorização de Resíduos. Por favor. Aí um breve histórico de Valinhos na coleta seletiva. Até 2016, era feita em 85% do município. Em 2017, em 95% do município atendido. E na gestão da capitã Lucimara, 100% do município atendido. Ecopontos. Instalamos aqui 2 ecopontos no município. Em 2018, o primeiro ecoponto na João Bissoto Filho, no bairro dos Ortizes. Em 2021, nesta gestão, o segundo ecoponto, na rua Antônio Cremasco, Santa Gertrudes. Em 2021, nós tivemos 23 mil acessos nos ecopontos, ou seja, uma maciça adesão da população no município de Valinhos. Então, o ecoponto hoje é uma realidade no município e funciona muito bem. O que visa o ecoponto? Mitigar o descarte irregular em pontos da cidade. Ainda temos? Infelizmente temos, né? Discutimos muito nos conselhos sobre educação, sobre campanhas, e isso a gente tem que continuar fazendo. Mas realmente o ecoponto veio para ficar, né? E é um sucesso aqui no município de Valinhos. Quais são aqui no município os nossos desafios e as soluções? Reduzir a geração de resíduos, educação ambiental. Devemos implantar mais 3 ecopontos, incluir socialmente as cooperativas de reciclagem e aumentar a reutilização e a reciclagem no município. Falando em desafios e soluções, o que seria necessário? Aqui o professor colocou muito bem, um menor comprometimento do orçamento público, que já é escasso. Expertise qualificada em projeto, captação de recursos e operação do sistema. A obrigatoriedade de se implantar um sistema de remuneração vinculado a plano estratégico de resíduos. Ora, isso também remete a uma parceria público-privada, que alguns municípios adotaram como case de sucesso e que funciona muito bem. Entre eles, Salto, Itu e outros municípios. Adiantando esse trabalho, o governo já tem um PL, um projeto de lei na Câmara Municipal de Valinhos, que está sob análise da Câmara, do qual pedimos aí que, né, presidente, que a gente continue a análise, discutindo e debatendo, inclusive com a presença da sociedade. É uma das soluções onde alguns outros municípios já adotaram e realmente tem sido um case de sucesso. Agora eu vou falar um pouquinho das ODS, vamos falar mais sobre os conceitos da Agenda 2030, porque como estamos desenvolvendo e finalizando já a proposta do plano diretor, gostaria de fazer um link, já que o tema é sustentabilidade. Os 12 eixos práticos e temáticos do plano diretor, e da ODS e da Agenda 2030. Quais são? Governança, bens naturais comuns, equidade, justiça social, cultura de paz, gestão local para sustentabilidade, planejamento e desenho urbano, cultura para sustentabilidade, educação para sustentabilidade e qualidade de vida, economia local dinâmica, criativa e sustentável, consumo responsável e opção de estilo de vida, melhor mobilidade, menos tráfego, ação local para a saúde e do local para a global. Esses 12 conceitos estão em sinergia com a atual proposta do plano diretor. Aqui alguns indicadores que contemplam no plano diretor proposto pela gestão. Governança, conferências municipais,
conselhos municipais, gestão democrática, dados abertos e orçamento participativo. Bens naturais comuns, água potável, proteção dos mananciais, unidades de conservação, tratamento de esgotos e comitê de bacias, ou seja, transparência pública, controle social, gestão participativa e sustentabilidade. Alguns indicadores. Planejamento e desenho urbano, é um conceito também da ODS e da Agenda 2030. O que tem no plano também? Áreas urbanas e rurais, acessibilidade, consórcios IPPPs, habitação popular, certificação de sustentabilidade para imóveis e planejamento integrado. Economia local, dinâmica, criativa e sustentável. Consumo de água na atividade econômica local, indicadores de sustentabilidade para o turismo, eficiência energética, modernização tecnológica e atividades sustentáveis. Continuando alguns indicadores e os eixos, consumo responsável e opções de estilo de vida, coleta de lixo doméstico, coleta seletiva, plano integrado de resíduos sólidos, reciclagem, consumo de água per capita. Está aqui o nosso presidente da autarquia, Dr. Walter, e ele já apresentou, né, na sessão uma vez, que Valinhos consome aí, tem destinado a 179,47 litros habitante dia. Esse é um dado do Sinis de 2020. Melhor mobilidade e menos tráfego, o que o plano também contempla. Acessibilidade, ciclovias e ciclofaixas exclusivas, plano de mobilidade integrado e sustentável. Bom, plano diretor, cidade sustentável. O que queremos? Vocação do plano, por orientação da nossa prefeita, capitã Lucimara, é um plano diretor de desenvolvimento econômico sustentável. O que queremos atingir? O bem-estar da população, o progresso econômico, o cuidado e a preservação do meio ambiente, a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico. Muita gente fala em cidade sustentável, mas o que é uma cidade sustentável? Cabe aqui uma frase que a gente e nossa equipe desenvolveu que eu gostaria de ler para os senhores. Desenvolvimento sustentável é aquele que permite equilibrar diferentes demandas da sociedade com a preservação e recuperação dos recursos naturais, garantindo o atendimento das necessidades atuais sem prejudicar as futuras gerações. Para finalizar, eu queria agradecer aqui o apoio incondicional da prefeita nesse trabalho que realizamos. Muito obrigado, prefeita. E não poderia aqui de agradecer a todos os técnicos municipais. Vocês não querem Valinhos só para 2030. Vocês trabalham para uma Valinhos melhor hoje. Meu muito obrigado. Neste momento, vamos dar início às perguntas e respostas, que serão escolhidas de maneira aleatória. Também, para quem não estiver nos assistindo de casa, nós estamos acompanhando. Quiser deixar pergunta nos comentários, tanto no YouTube quanto no Facebook, uma pessoa da nossa equipe também está acompanhando e será respondida agora. Vou começar com a pergunta do Brian Gouveia, para o professor Paulela. A Serra dos Cocais é uma região muito importante ambientalmente e historicamente para a cidade de Valinhos. Região rica em nascentes que alimentam os principais reservatórios da cidade. Lar de uma riquíssima fauna e flora e de cavernas, eu acho que é graníteras, que dividem espaços e fazendas históricas.
Como combater a expansão urbana para uma região como essa e garantir acesso a essa área pela população? Tem um botãozinho aí. Bem, eu acho que é o que vocês estão fazendo. Plano diretor. O plano diretor vai regular a expansão urbana. Então, é imperativo que a cidade tenha essa regulação de expansão urbana muito bem estudada. Claro, a cidade precisa pensar na sua expansão, né? Ela não pode ficar confinada ao que existe hoje. Porém, é preciso, na maioria das vezes, colocar, então, regras de expansão. A única forma de fazer isso, no meu entendimento, é o plano diretor, que pode regular, através de lei, todas as situações possíveis. Agora eu peço para todos os especialistas aqui uma pergunta bem genérica, então, se alguém quiser responder. Sustentabilidade. Ainda podemos enfrentar problemas hídricos, ou seja, qual proposta o plano prevê para essa situação? Eu acho que ele está falando do plano diretor, acho que secretário. Bom, a proposta do plano diretor, que debatemos com a sociedade, fizemos várias reuniões, e na proposta que vai ser apresentada à Câmara, nós temos um artigo nessa proposta que chama-se gatilho ambiental. O que significa o gatilho ambiental? Se passarmos novamente por crise hídrica, por momentos difíceis, por falta d'água, ou por determinação do DAEV, paralisamos no município a emissão de diretrizes e aprovação de qualquer empreendimento até que normalmente a gente regularize a situação. É isso. Obrigada. Agora eu tenho uma pergunta direcionada ao presidente Franklin. Parabéns pela brilhante e necessária iniciativa de criar o fórum. Como se dará na prática legislação, orçamento e planejamento a implementação dos objetivos e metas da Agenda 2030? Essa pergunta foi feita pelo vereador Luiz Vieira de Vinhedo. Vereador Luiz Vieira. Agradeço ao nobre colega vereador de Vinhedo, agradeço primeiramente pela presença de Vossa Excelência, também agradeço pela pergunta. E penso que a iniciativa do fórum, o objetivo do fórum é exatamente fazer essa construção, uma construção desafiadora, de que nós saiamos do discurso, que nós saiamos do diálogo com muitas ideias, com muitas propostas, e que nós passemos a trabalhar para colocar em prática. É por isso que essa união, como bem coloquei no início dessa noite, de maneira inédita, reunindo o poder público, seja o legislativo e o executivo, e também a academia, onde nós podemos aprender, discutir, diagnosticar, debater, ouvindo aqueles que são especialistas, como nós fizemos na noite de hoje, mas também ouvindo o povo, que é o termômetro e é justamente a ponta que passa por esses problemas que as cidades acabam tendo no seu dia a dia, e são eles que são as pessoas impactadas. Nesse sentido, quando nós vamos tratar da questão de legislação, de planejamento, e também, me fugiu só o último, legislação, planejamento e o orçamento. É justamente por isso que precisa estar englobado todos os atores, porque quando nós vamos tratar do orçamento, precisa o Poder Executivo estar na discussão. Quando nós vamos tratar da legislação, precisa os vereadores, a Câmara Municipal estar na discussão. E quando vamos tratar do planejamento, é exatamente os atores, que é o povo, de maneira em unidade, que trará essas problemáticas, as ideias, as sugestões, para que nós possamos, em um só organismo, e é para isso que criou-se o fórum, a gente pode delimitar algumas ações, algumas atividades, alguns diagnósticos, para que nós possamos, em conjunto, fazer tudo isso.
E quero aqui também já anunciar que, de maneira inédita, além da parceria da Unicamp, da universidade, que teremos junto com o Fórum, a partir de agora de julho até o mês de novembro, também estamos estudando e trabalhando para firmar um acordo, um compromisso com a Unicamp, para que, finalizado o Fórum, nós possamos colocar em prática justamente aquilo que o Fórum trouxe de programa, colocando isso através de programas e projetos e definindo aí as políticas públicas que serão implantadas no município. Então, além da parceria com a Unicamp em nos ajudar no fórum de julho a novembro, e tem uma riquíssima conversa com a Unicamp, e se Deus quiser estaremos assinando um convênio entre Câmara Municipal e a Unicamp, a universidade, para que nos auxilie nas políticas públicas que nós queremos colocar para o futuro. Esse é o objetivo do fórum, e agradeço a pergunta de Vossa Excelência, mais uma vez aqui, Luiz Vieira, vereador da cidade de Vinhedo, nossa vizinha e irmã. Muito obrigado. Eu tenho mais uma pergunta aqui que chegou de maneira online, da senhora Cláudia Melchert. Ela está perguntando para os dois palestrantes. Concordam que sustentabilidade, acessibilidade, inclusão e diversidade são conceitos essencialmente ligados, interconectados e interdependentes, sem os quais não venceremos os desafios humanos e ambientais? Podem comentar sobre isso? Bem, eu entendo que, como o assunto sustentabilidade, para que ele possa ter esse espectro de ações, ele precisa permear todas as áreas do desenvolvimento econômico no mundo. Então, quando nós vamos dar uma aula de matemática no colégio, esse assunto, matemática, precisa ser permeado por sustentabilidade. Assim como uma aula de química, e aí até projetando para o sistema produtivo. Então, a única forma que eu vejo que isso possa acontecer é através da conscientização e da educação ambiental. Não existe mágica, existem ações. Obrigada. Nas demais perguntas que a gente receber... Ele falou que não quer comentar nada. As demais perguntas que nós recebemos serão essencialmente respondidas por e-mail. Gostaríamos de agradecer a presença de todos e salientar que há uma caixinha de sugestão lá na recepção. Também alguém que queira deixar uma sugestão para a gente. Nós teremos novas datas do nosso fórum e são muito bem-vindas. Assim chegamos ao final da primeira etapa do Fórum Valinhos 2030. Em breve teremos novas datas dos nossos encontros. Fiquem atentos às redes sociais da Câmara de Valinhos. Nós também todo mundo que se inscreveu aqui para o fórum hoje lá com a gente vai receber um certificado por e-mail. Fiquem atentos. Uma boa noite e obrigada pela presença.